Bom dia, amigos, irmãos. É muito bom estar aqui. Eu gosto de uma citação do apóstolo Pedro, no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava no monte, ele falando com Elias, Moisés, aí ele disse para o Senhor, é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, um para Moisés e outro para Elias. Muito bom, irmãos, estar aqui. Sinto saudade dos irmãos que estão aí ainda nos assistindo aqui, que já tem um bom tempo que eu não vejo. Um abraço, irmãos. Eu sinto saudade de vocês e eu quero abraçá-los um dia. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Queria que os irmãos levantassem e quero ler um versículo, João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. É Jesus que está falando. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado por tudo que já ouvimos aqui. Obrigado pela grande salvação que o Senhor nos concedeu um dia, como diz o autor da carta aos Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Qual foi anunciado inicialmente pelo Senhor, depois confirmado pelos que ouviram. Que grande salvação, Pai. Essa graça que nós acabamos de cantar aqui em relação à graça, merecíamos a ira do Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos filhos da desobediência. Mas algo aconteceu, mas Deus, grande em amor e misericórdia, nos vivificou, nos salvou. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dar orientação daquilo que vai ser anunciado. O Senhor me conhece, sabe da minha fraqueza, não sou um pregador, mas eu sou um filho do Senhor. Eu louvo o Senhor e te peço a direção da palavra, que eu seja a boca do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo. Isso foi um pedido do grande apóstolo Paulo, quando ele prega lá em Cesareia de Filipe. Ele prega diante do rei Agripa, ele falando sobre a trajetória, a vida dele, que ele não foi desobediente à chamada celestial. E eu não quero ser também. Eu não quero ser desobediente a Deus. Eu sei das minhas condições físicas, psicológicas, mas eu jamais quero ser desobediente a Deus. E os irmãos tenham paciência comigo. Amém, irmãos? Bom, quero fazer uma pergunta aos irmãos. Jesus Cristo disse em João 5, 24, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, passou da morte para a vida. Vida eterna. Algo interessante sobre, um dia eu li um livreto de Ernest Kuhl, um escocês. Para dizer aos irmãos, eu não gosto de livreto não, irmãos. Eu não gosto de ler livro pequeno não. Eu gosto de ler livro que tem extenso, que tem conteúdo. Eu não gosto de ler livreto não. Mas esse livreto foi um livro diferenciado para mim. Ele diz que a vida eterna é a vida de Deus na alma do homem.
Isso é vida eterna. Isso é a mesma coisa que o apóstolo Pedro disse na carta, 2 Pedro 1,4, que nós somos participantes da natureza divina. Algo interessante, ele fala, em verdade, essa expressão diz, eu garanto a vocês, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Quando você lê a expressão, o verbo está no indicativo presente, tem. Não terá, tem. A vida eterna você tem a partir do momento que você ouve a palavra e crê em Jesus Cristo. Eu gosto de uma citação de Lucas cita em Atos capítulo 16, quando Paulo, na primeira viagem missionária, quando ele estava ali na cidade de Filipos, ele sai fora da cidade com um grupo de mulheres. Não tinha sinagoga em Filipos. Se tivesse, ele teria pregado em sinagoga. Toda vez que ele chegava num lugar, ele pregava na sinagoga. E lá não tinha. E ele sai fora do muro da cidade. E ele começa a pregar. Diz que tinha uma mulher lá, Lídia, vendedora de púrpura. Diz que quando ouvia o Paulo, ela ouvia o Paulo, diz que ela ouvia Paulo, diz que Deus abriu o coração dela para ouvir o que Paulo dizia. A palavra entrou no ouvido dela. Diz que entrou, não saiu não. Diz que ela entrou e desceu no coração dessa mulher. Ouvir. Por isso que a carta de Hebreus nos disse, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. Porque eu gosto de uma citação no livro de Êxodo que fala sobre as pessoas falam amanhã. Quando Deus manda a praga aos egípcios, a praga da rã, onde que andava no Egito, tinha rã, na cama, no banheiro. Eles saíam e tinha rã. E Faraó ficou inquieto, impaciente, tanta rã. E ele foi até Moisés e disse a Moisés, pede o Senhor que tire essas rãs daqui. E Moisés perguntou a ele, que dia? Ele disse, amanhã. Não tem amanhã, tem hoje. Por isso que o autor da carta de livros de Hebreus disse, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ele faz uma citação do Salmo 95 e coloca no livro dele. Hoje. Isso aqui é o livro do Evangelho de João. Como é o livro? O apóstolo João, ele já era um idoso. Talvez ele escreveu esse evangelho aqui no ano 80 depois de Cristo. Não sei se ele estava exatamente, entende, preso na ilha de Pátmos. A gente não sabe, os autores não sabem. Mas ele escreve esse livro com o propósito de mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando quando você lê o capítulo 20, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele fala assim, fez Jesus muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, e esses sinais foram feitos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito. Quando você lê o Evangelho de João, ele cita 7 sinais, 7 maravilhas, 7 milagres que Jesus Cristo fez no Evangelho de João. Esses têm 5 sinais que não foram, nenhum dos outros evangelhos cita esses sinais. Só quem cita esses sinais, que fala a respeito de outros 2 que tem, os outros evangelhos, é o evangelho que fala sobre, em relação, que Jesus anda sobre as águas, e a multiplicação dos pães. Os outros sinais não foram mencionados nos outros evangelhos. Primeiro sinal que ele fala, Jesus transforma a água em vinho. Eu sempre fico pensando o seguinte, quando eu ouço um casamento, eu vejo sempre o pregador falar sobre os noivos. Interessante, eles estão em evidência, o noivo e a noiva.
Mas interessante que João não fala nada sobre a noiva. Sabe o que ele fala? Sobre Jesus Cristo. O que é fundamental na vida é Jesus Cristo. E ele transforma a água em vinho. E esse sinal nos mostra que a vida com Jesus Cristo é uma vida qualitativa e quantitativa. Gosto de uma citação de Paulo, na carta de Filipenses 1:21. Ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é a vida? O que é a morte? A vida é relacionar com Deus, é ter prazer com Deus, é ouvir a Deus. A morte é separar de Deus. Quando Paulo escreveu isso, ele estava preso, ele não sabia a ordem que Nero poderia executá-lo. Ele estava aguardando. Se Nero mandasse matá-lo, ele estava pronto, apto para morrer. Mas ele disse: olha, se ele não me matar, eu vou viver para Cristo. Essa é a vida. E quando ele fala sobre esse sinal, que a vida com Jesus é qualitativa e quantitativa. Ela inicia boa e termina muito melhor. Agora, o mundo é enganoso. O mundo promete algo interessante, mas não dá nada. Sabe o que é? Ele promete que dá amêndoa para você, mas você vai comer casca. Com Jesus não é assim. O outro sinal, que ele fala a respeito de um filho de um oficial do rei. Esse filho do oficial do rei, no capítulo 4, um oficial do rei, Jesus se encontrava em Caná da Galileia. E o filho dele estava mal, e esse pai, o seguinte, foi procurar Jesus. Interessante, tem muitas pessoas que o seguinte, quando ocorre algo na vida deles, o filho adoece, alguma coisa acontece, eles encontram o Senhor Jesus Cristo. E esse homem encontrou um oficial do rei, ele encontrou Jesus Cristo pela morte do seu filho que estava enfermo. E ele chega até Jesus e pede Jesus para ir até Cafarnaum, porque ele morava lá, e Jesus, ele diz para o Senhor: vai antes que o meu filho morra. E Jesus disse: olha, você não viu o sinal, como é que você pode saber que eu posso curá-lo? Aí ele falou assim: Senhor, vai antes que o meu filho morra. E ele disse: vai que seu filho vive. E ele foi. Um percurso de Caná da Galileia, eu não sei quantos quilômetros, mas ele deslocou lá e os seus servos vieram encontrá-lo e disse: olha, seu filho está curado. Ele disse: que hora? Ele disse: a hora sétima. E ele percebeu que foi o mesmo horário que ele estava conversando com Jesus da Galileia. Diz que ele curou e toda a sua casa curou, foi curado. Interessante sobre a questão desse sinal. Eu tenho orado, irmãos, pelos meus netos. Orado por eles, para eles converter, que o Senhor Jesus Cristo um dia encontre eles. Tenho orado pelos filhos deles. Tenho orado pelos netos deles. Eu tenho orado pela geração deles. Ele envia a tua palavra. E essa palavra tem poder de salvar. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos 1:16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Podemos passar, irmãos. Podemos perder a vida aqui. Pode acontecer muita coisa conosco. Mas uma coisa, irmãos, nós vamos viver a eternidade. Nós vamos viver a eternidade. E outro sinal, esse sinal aqui, que Jesus cura um paralítico, 38 anos. A gente vai falar sobre ele. Tem outro sinal, tem os dois, e ele fala no capítulo 6, Jesus andando sobre as águas, e ele vem ao encontro de nós. A multiplicação dos pães. Ele é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, quem crê nunca terá sede.
Nunca. E ele diz o outro sinal também no Evangelho de João, no capítulo 9. Eu acho interessante esse capítulo 9. Ele cura o cego do tanque de Siloé. Jesus é tão prático, irmãos. Interessante, quando ele cura esse cego do tanque de Siloé, ele estava correndo juntamente com seus discípulos dos religiosos que queriam matá-lo, quando ele teve um confronto com eles no templo. Mas quando ele estava correndo dos religiosos, ele viu um cego. Eu fico impressionado como é que Jesus, em situação de apuro, ele via alguém e ele falava com alguém, e ele pregava para alguém, e esse alguém, ele era restaurado e sarado. Você imagina você correndo de alguém. Eu sei que os irmãos não vão correr, porque os irmãos são crentes, são filhos de Deus. Mas o Evangelho faz isso. Ele parou, ele cuspiu no chão, ele fez lodo e colocou nos olhos dele e disse para ele ir lavar no tanque de Siloé. E ele foi e lavou. Tão prático, irmãos. O cristianismo é uma religião prática. Jesus, ele era um grande pregador, mas ele era tão prático. E ele cura esse cego. O cego é uma perseguição, e eles queriam perseguir esse cego. Acusava Jesus Cristo de ser blasfemo, que não tinha curado ele. E ele disse: olha, eu era cego, agora eu vejo. E Jesus encontra, e eles expulsam esse cidadão do templo. E Jesus vai atrás dele e faz uma pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Eu acho essa pergunta de Jesus Cristo interessante. Você vive aquilo que você prega? Você crê no Filho do Homem? Aí ele diz: quem é o Filho do Homem para que eu creia? Jesus diz para ele: já tem visto. Ele disse: eu creio. E prostou nos pés do Senhor Jesus Cristo e o adorou. Como Jesus nos ensina a pregar o Evangelho. No capítulo 11, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. 4 dias. E ele chega diante do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E esse sinal nos fala que os mortos em Cristo vivem. Os que vivem nunca morrem. E João fala sobre esses sinais. E algo interessante, Jesus Cristo, ele vai numa festa lá em Jerusalém. João cita, quando você lê, depois disso, havia uma festa entre os judeus. Ele não cita que festa, se era a festa, não era a festa da Páscoa, alguns teólogos falam que era, ou não sabemos que era a festa dos tabernáculos, ou festa de Pentecoste, ou festa do Purim. João não cita, é uma festa lá, uma festa. Os judeus gostavam de muito festa. E Jesus ia nas festas. Então, cada judeu era obrigado a participar das festas. Jesus foi lá. Interessante que aqui não está dentro do templo, está num lugar lá, no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, casa da graça. E Jesus estava lá andando, era um dia de descanso, dia de sábado. E Jesus aproveitou esse dia de descanso, esse dia de sábado, para ir lá naquele lugar lá. E João cita que tinha muitas pessoas lá. Nesse jazia, o versículo 3, jazia uma grande multidão de enfermos. Multidão, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Uma multidão, muita gente, cegos, coxos e paralíticos. Se a pessoa se encontrar, pessoas sem vida, sem luz, sem Jesus Cristo. Você olha aí, é o mundo, a humanidade hoje desse jeito.
não conhece Jesus Cristo. É o que o profeta disse. O povo que jazia, o profeta Isaías, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que moravam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E Jesus, ele passeando lá no tanque de Betesda, casa da misericórdia, lá tem 5 corredores, uma piscina, e essa piscina coberta, essa água, ela deveria vir de uma fonte. Neemias fala sobre isso, lá, esse lugar. E lá tinha uma água que enchia essa piscina lá, e algo acontecia lá. Entende? E Jesus, ele andando diante da multidão, ele vê um paralítico, vê várias pessoas doentes. Por que ele escolheu exatamente esse paralítico? Você imagina um cara paralítico, 38 anos, numa esteira, esperando o movimento da água, esperando que um anjo descesse do céu e tocasse com as suas asas na água, e o primeiro que caísse lá, ele seria curado. Ele jamais seria curado. Era um paralítico. Outra coisa, ele não tinha ninguém, ele não tinha amigos. Eu não sei exatamente se ele ficava lá, colocava ele no dia da festa, ou se ele permanecia lá. Você imagina, esse homem tinha necessidade, irmãos. Física necessidade. Ele tinha que ir no banheiro. Entende? Ele tinha necessidade de comida, ele não tinha amigo, mas estava lá o grande amigo, Jesus Cristo. Jesus aproximou dele e olhou no fundo dos olhos dele. Como João disse, Jesus andando sobre os candeeiros em Apocalipse, diz que os olhos dele têm chama de fogo, diz que ele é periscrutador. Ele chegou bem perto dele e olhou dentro dele, dentro da alma dele, lá no profundo abismo da alma, do calabouço humano. Ele sabia tudo, a onipotência de Jesus Cristo e a fragilidade humana. Eu acredito que Jesus deve ter olhado para ele e chorou, encheu seus olhos de lágrima. Ele disse isso quando ele olhava para Jerusalém, e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que joga pedra nas pessoas que eu te envio, que todas as vezes eu quis ajuntá-los, como galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ele chorava. Eu acredito que ele encheu os seus olhos de lágrimas, de ver aquele cidadão paralítico, aquele vale de ossos secos, como diz o profeta Ezequiel. Pele e osso. Imagina, irmãos. E muitas vezes eu pergunto assim, por quê? É porque Jesus sabia que esse homem é o seguinte, ele tinha fé. Igual o Paulo, quando chega em Listra, e vê aquele coxo lá e ele viu que ele tinha fé, e ele disse: apruma-te. De um só salto, ele ficou em pé. E vieram os sacerdotes para fazer sacrifício, para homenageá-los. Ele, juntamente com Barnabé, ele disse: não faça isso, não somos Deus. Deus não deixou o homem sem testemunho, mandando do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vossa vida de fartura e de alegria. Nós não somos Deus. Ele viu que esse homem tinha fé. E ele aproxima desse cidadão. Olha o que ele diz. Versículo 4. Porquanto um anjo descia de certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado,
havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Olha a pergunta do Senhor Jesus Cristo. Olha a pergunta como ele fez para esse homem. A gente tem que aprender com Jesus Cristo para aprender para pregar para as pessoas. Porque hoje a gente tem medo. A gente amarela diante das pessoas. Irmãos, eu não sei o que os irmãos fizeram nessa pandemia aí. Muitas pessoas aí. Eu sei que essa pandemia é o seguinte, é a coisa mais horrível que eu já vi. Eu peguei esse Covid-19. O seguinte, um dia senti muito mal. Mas quando no início, o seguinte, eu estava passando perto de uma multidão de pessoas, uns caras, pessoal que trabalhava numa indústria lá, tinha muito de barco na árvore lá. Eu falei, eu vou pregar para eles. Eu preguei para eles. Um certo dia eu tinha perdido uma chave e fui num lugar onde eu andava, devia ser mais ou menos 6 horas da manhã, e cheguei lá e tinha um cidadão lá andando. Aí perguntei a eles, falei para ele que estava procurando uma chave, e comecei a andar com ele. Sem mais, sem medo, comecei a andar com ele. E ele é o seguinte, eu não sei os olhos dele de chama, e ele viu a chave do meu carro numa grama. Eu falei, esse cara é muito diferente. E comecei a pregar para ele. Isso devia ser 6 e poucas, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, ele ligou para mim. Ele disse para mim, fala mais para mim sobre Deus. Eu falei para ele, irmãos, que sentido tem a vida se você vive de uma maneira o seguinte, que você envergonha do Evangelho, que você tem medo de pregar o Evangelho? Tempos atrás eu estava pregando para uma irmã, um velório de uma irmã, aqui dessa igreja. Eu preguei, devia ser uns 10 minutos. Disse que a boa pregação tem que ser curta, e a pregação ruim tem que ser breve. É isso que disse, entende? E eu terminei de pregar e tinha outro velório ali ao lado, lá uma tenda lá, e tinha japonês lá. O Júlio estava aqui, estava lá. O Júlio, esse diácono aí do Senhor, é meu cunhado dele. E cheguei lá, eu terminei de pregar e vi lá, o Senhor falou para mim, vai lá e prega para eles também. Aí eu saí, passei um gramado que tinha, aí cheguei lá e ele estava velando o corpo, e eu perguntei, quem que é ela? Uma pessoa lá, a menina disse, é minha mãe. Olha, eu não sei exatamente que religião que você é, mas eu posso, o seguinte, trazer uma palavra de consolo para você. O Criador, o Criador de vocês, o que deu a vida para nós. Eu posso? Pode. E eu preguei para eles. Meu irmão, é tão estranho pregar para japonês. Eles são muito tristes. Achei tão estranho, mas eu preguei. Eu uma vez estava lendo sobre um médico. Ele estava conversando com o paciente dele a noite inteira, falando sobre as suas experiências. E final da manhã, aquele paciente foi a óbito. Ele não pregou para ele. O Senhor vai cobrar de nós, irmãos, o sangue daqueles que a gente viveram, nós relacionamos com eles e nós não pregamos para eles. A gente tem que pregar. Um certo dia eu estava também num velório. Eu sou pregador de velório, irmãos. Eu sou pregador de rua. Eu sou pregador de rua. Um dia eu estava triste, muito triste, e fui trabalhar e conversei com o Senhor. Ele falou assim para mim, Joaquim, por que você está triste? Eu te chamei para você pregar, você é um pregador de rua. E eu sou pregador de rua, irmão. Eu sou pregador de feira, e eu gosto de pregar em velório. Eu gosto de pregar. Eu não lembro de ter pregado em ônibus, não, porque eu andei muito pouco de ônibus. Quando eu andava de ônibus, isso aqui eu era um ímpio. Mas eu acredito que eu não teria dificuldade. Eu já preguei muito aqui nessa... Não estou falando para mim, não.
Já preguei muito aqui no sábado. Eu aproveitava o sábado e pregava aqui na rua, na 24 de outubro. Eu, um irmão pastor. Voltando sobre o assunto. Um chefe da minha esposa faleceu. E ele foi sepultado aqui no Santana. E abriram o caixão lá. E a pessoa olhando para o defunto lá. Aí eu perguntei, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí levantei e preguei. Depois a minha esposa falou assim para mim, você é muito corajoso, você nem conhecia ele. Eu falei, eu não conhecia ele, mas eu conheço Jesus Cristo. Você prega, irmãos. Ou você é amarela diante das pessoas? Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo. As oportunidades que Deus dá para você, você prega. Qual o propósito da nossa vida? Quem é o homem sábio? Salomão diz que o sábio é aquele que ganha almas. O nosso propósito aqui, irmãos, é pregar o Evangelho, é glorificar o nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele perguntou, você quer ser salvo? Você queres? Queres ficar são? Essa pergunta é interessante. Você quer ser um santo? Você quer ser regenerado? Você quer que seus pecados sejam perdoados? Você quer ser um homem de Deus? Você quer sair dessa mente sua? Você quer abandonar essa mente mundana sua e ser uma nova criatura? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis tudo que fez novo. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser regenerado? Irmãos, quando a gente olha aqui, esse homem foi regenerado instantaneamente. Ele era um eleito de Deus. Regeneração é algo sobrenatural. É um mistério, ninguém entende como acontece esse processo da regeneração. Esse homem foi regenerado. Eu gosto da citação do Evangelho de João, quando no capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar Jesus Cristo à noite. E o livro de João tem vários sinais, você tem que olhar os detalhes, o que o João está citando. Ele fala que Nicodemos foi encontrar Jesus Cristo à noite. Esse homem estava em trevas. E ele perguntou ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu sou mestre aqui em Israel, sou um professor de escola teológica, porque ninguém faz esses sinais se não vier de ti. Jesus disse para ele, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ele diz que a regeneração é um processo como a ação do vento. Você não sabe, você sai aí, você não sabe onde o vento está tocando. Se ele vem do norte, se ele vem do sul, se ele vem do leste e foi do oeste. Mas uma coisa você sabe, você sente o vento. É um mistério a regeneração. Eu sempre ficava pensando quando eu era menino. Eu morei em fazenda. E eu era que abria a porteira para soltar os bezerros. E meu pai colocava a gente, que bom, meu pai fazia isso. 4 horas, 3 horas da manhã, a gente levantava com os pés descalços e com barra até o joelho. E a gente soltava o bezerro ia, entende? E ia mamar lá, procurava a vaca. E muitas vezes a vaca era de cor. Você imagina uma vaca preta, comendo grama verde e dando leite branco. Você entende isso? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. É um mistério. É algo sobrenatural. É o que Pedro disse, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. É um ato instantâneo, igual aquele ladrão na cruz, entende? O outro blasfemando, criticando o Senhor Jesus Cristo, e ele defendeu a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele disse para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra de Naamã, aquele oficial general do exército sírio. Aquele homem, no seguinte, foi atrás do profeta Eliseu lá, e o seguinte, queria que Eliseu orasse com ele, tocasse na lepra dele. E Eliseu disse para ele, vai e banha 7 vezes no Jordão. Ele ficou irritado. Mas como? Eu queria que ele viesse aqui, colocasse a mão no leproso, orasse pelo leproso. Eliseu nem recebeu, vai e lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele foi e lavou. E interessante que ele não queria, os amigos dele persuadiram, vai, o profeta está falando. Diz que na 7ª vez que ele foi e subiu, diz que a água dele tornou como a água de uma criança, a carne dele. Entende isso? Ele fez essa pergunta para ele. Você quer ficar são? Você quer ser uma pessoa de caráter? Você quer ser uma pessoa de coragem? Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser um homem de oração? Essa é a pergunta. Você quer ser um santo? A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Sede santos como também eu sou santo. A Bíblia diz que nós não devemos andar na carne, e sim no Espírito. Paulo disse em Romanos 8,14 que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, não tem maior honra nesse mundo do que ser um filho de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser um presidente, eles querem ser uma pessoa importante, quer ser uma pessoa diferenciada, quer ser uma pessoa que chama atenção às pessoas, que ele chama atenção para as pessoas, mas não tem maior honra do que ser um filho de Deus. Muitas vezes eu levanto de manhã, eu sei as lutas, dificuldades, e eu oro ao Senhor e penso, eu sou um filho de Deus. Tem uma citação que, um para-choque de caminhão que fala, eu não sou o filho do dono, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu acho fantástico isso aí. Entende? Eu acho que essa pessoa era convertida e expressou isso aí. Ele fez essa pergunta, olha o que ele disse. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém, não tenho homem algum que quando colocado em água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E ele disse, Jesus disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Gosto dessa expressão, levanta-te. Talvez ele poderia pensar, Senhor, tem 30 anos, 38 anos que eu estou nessa esteira aqui, como é que eu posso levantar, tomar o meu leito e andar? Ele tinha uma esteira. Eu acho que desse colchãozinho aí, sapé, que o custo deve ser R$50 aí, que existe aí, eu nem sei se vale 50. E mandou ele andar e levantar. Mas sabe o que Jesus Cristo estava falando? Esse sentido aqui. Ele disse assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que ele está falando? Creia, arrependa-se, converta-se e seja batizado. Irmãos, não tem salvação sem fé. Você sabe qual que é o sinônimo de fé? Jesus Cristo. Tem pessoas que falam sobre Deus, mas a dele, ele crê em Deus, mas ele crê no Filho de Deus. Quando você lê as epístolas, sempre quando os autores das epístolas, Paulo, os autores das epístolas, sempre ele cita algo, a característica, a marca de um crente.
fé e amor. Ele está dizendo assim, seguinte, levanta-te, toma o teu leito e anda, creia. Essa foi a grande pergunta que o carcereiro de Filipos fez para o apóstolo Paulo. Estava lá preso, lá em Filipos, na Europa. Foram surrados, os troncos dele amarrados nos pés, lá, amarraram os seus troncos ali, num lugar ali, e eles, meia-noite, eles cantavam e oravam a Deus. E aquele carcereiro achou muito estranho. Como é que uma pessoa é surrado, bateram neles, e eles cantam, eles oram. E houve um terremoto na cidade, e as paredes da prisão vieram ao chão, e ele pega a espada para suicidar, porque um soldado romano, se ele perdesse um prisioneiro, ele teria que pagar com a própria vida dele. E Paulo disse para ele, não faça isso. Eu acho que ele deve ter falado também, como eu posso ter alegria de vocês? Vocês é muito estranho. Em vez de vocês chorar, vocês rir. E Paulo deu aquela tremenda resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Essa é a fé. Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo. Por isso que a carta de Hebreus fala, lá em Hebreus 11:1, que fé é certeza daquilo que se espera e convicção dos fatos que não se vê. Lá em Hebreus 11:6 ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Fé é você confiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto do Salmo 107, que ele fala sobre um descanso. Diz que esse mundo, o salmista quer dizer, muitos estão no deserto, sedentos e famintos, procurando um lugar de descanso. Esse descanso, você tem que cair nos braços do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, como tem gente cansada hoje, multidões, cegos, coxos e paralíticos, cansados de pecados, irmãos. E ele diz também, creia, o método que Deus exige para um homem ser salvo é você crer. Estava conversando com um cidadão essa semana, não bati nele, eu aprendi a não bater no ímpio, eu aprendi isso. E ele falando sobre as qualidades dele, sobre as virtudes dele, sobre as obras dele, que ele era um homem irrepreensível. Falei, amigo, parabéns, porque você é um cara que paga dívida, correto, irrepreensível. E deixa eu te falar algo para você, eu vou te dar 2 versículos aqui, que você pode ler, você vai ver que suas obras vão te levar para o inferno. A gente tem medo de falar para as pessoas de inferno hoje. Medo. E citei para ele. Ele falou, não, minha vista não dá. Então deixa eu ler perto para você. Eu li para ele, Romanos 3:20. Que nenhuma carne é justificada pelas obras da lei, mas pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Não somos salvos pelos méritos, pelas qualidades, pelas virtudes, somos salvos pela fé. E li também Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Você tem que arrepender. Tem pessoas que vão a Jesus Cristo, que são crentes, mas não arrependeram dos seus pecados. Olha Pedro, o dia que ele prega no dia de Pentecostes, e ele pregando ali naquele dia lá, o grande apóstolo Pedro, dizendo, vós mataste e crucificaste, sob mão de iníquos, segundo a presciência de Deus. Antes mesmo
dele terminar o sermão, as pessoas aproximaram de Pedro e disseram: que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: que arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Não tem salvação sem arrependimento. Por isso que Paulo disse em Efésios 7, nós temos a redenção pelo seu sangue e remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa foi a pregação do profeta João Batista. Apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Essa foi a pregação de Jesus. Crede no Evangelho. Essa foi a pregação de Paulo. Arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Seja batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E ele sai daquele lugar ali, e os religiosos começaram a persegui-lo. Rapaz, você está fazendo atividade, você não está vendo que hoje você não pode carregar sua cama? Hoje é sábado, é o dia de descanso. Como é que você faz isso? Os judeus não entenderam, não compreenderam a lei, irmãos. Eles não compreenderam a lei. A gente não precisa, sabe o que é? O sábado não é obrigatório para nós cristãos. O sábado nosso hoje é o domingo, porque ele é o Senhor do sábado. Jesus usou de misericórdia dele, e sempre o próprio profeta Oséias disse: misericórdia eu quero, não sacrifício. Eles usavam o dia de sábado, se caísse um animal lá, eles tiravam o animal do buraco lá, mas não poderiam usar de misericórdia com as pessoas. O Senhor do sábado, quem fez o sábado? Jesus restaurou ele. E depois o seguinte, olha aqui que diz: então os judeus disseram-lhe, aquele que tinha sido curado sábado, não é lícito levar a cama? E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio me disse, toma o teu leito e anda. Eu gosto dessa citação. Aquele que me curou, ele não sabia exatamente quem era Jesus Cristo. Muitas pessoas caem descendo a linha nesse paralítico. Mas Jesus escolheu ele. Jesus curou ele. Ele foi regenerado. E quando ele disse assim, toma o teu leito e anda. Ele respondeu: aquele que me curou. Irmãos, isso é interessante. Isso é um bom princípio de discipulado cristão. Aquele que me salvou, aquele que me regenerou, ele que dá ordem sobre a minha vida, ele que fala sobre a minha vida. O que a Bíblia diz? Muitas coisas. A Bíblia diz que nós devemos ser pessoas, orar sem cessar, ser perseverante na oração. Eu gosto de uma citação do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que Deus requer de mim? Ele diz que ele requer de mim que eu pratique a justiça, que eu tenha abominação contra o pecado, que eu seja um homem de fato justificado, que eu ame a misericórdia. Isso é, que eu tenha compaixão pelos perdidos. E ele disse que ande humildemente diante do Senhor. Como tem gente arrogante hoje. Pregadores. Prega só para pessoas cultas, não quer pregar para pobre. Dirige igreja, só igreja grande, não dirige igreja pequena. Ah, meu Deus. A gente deveria ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Eu gosto de uma citação do grande líder americano Benjamin Franklin. Ele disse: eu sou um homem de um único livro, a Bíblia Sagrada. O que significa a Bíblia para mim? Tem pessoas que lêem mais livro do que a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Uma vez eu estava lendo algo sobre um puritano, sei, no século XVI, Richard. Ele disse que você tem que ler a Bíblia
como sendo um romance. Um romance que Deus enviou para o seu povo. Você já viu isso? Um romance. Um romance de amor. O amor de Cristo. Você já leu, eu não sei se você é o seguinte, se um dia você já leu a carta da sua esposa, longe da sua esposa, e você recebeu uma carta dela. Ou não sei, um jovem que o seguinte, que tem assim uma namorada e recebeu uma carta de romance. Eu acredito que essa pessoa teria 40 graus de febre de vontade de ler essa carta. Você tem desejo de ler a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Você ama a Bíblia? Algo interessante sobre isso. Jesus encontrou ele no templo e disse: eis que já está curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O motivo desse homem aqui, no tanque de Siloé, aquela cura do cego, os apóstolos perguntou: foi ele que pecou dos seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais. Ele está assim porque manifesta nele a glória de Deus. Mas nesse quadro aqui, ele foi o pecado dele. Esse homem recebeu uma bênção, irmãos. Jesus adverte: cuidado, cuidado. Se você foi curado, foi salvo, cuidado para você não entrar no pecado. Pecado é algo terrível. Você acha que isso não é Bíblia? Tem pessoas que não gostam, tem irmãos que não gostam de falar sobre que Deus pune o pecado. Ele não inocenta o culpado. O livro de Hebreus disse, 13:5, diz que ele corrige quem ama e açoita todo aquele que tem como filho. Jesus mesmo diz que aquele galho que não dá fruto, ele corta, mas o que dá fruto ele limpa. Deus tem muitas maneiras de tratar com a gente, irmãos. Muitas maneiras. É sério, ser crente no Senhor Jesus Cristo é a melhor coisa que tem. Ele pode tocar em você. Ele pode tirar algo precioso de você. Ele pode fechar sua empresa. Ah, Senhor. Eu quero só fazer uma aplicação. Você faz essa pergunta para as pessoas quando prega: você quer ser salvo? Você quer ser são? Em outras palavras, ele quer dizer assim: você quer ser um santo? Diz que Jesus, a carta ao livro de Hebreus 7:26, ele diz que Jesus, o santo, o inocente, o imaculado, o separado dos pecadores, santo, sadio. Você quer ser uma pessoa sadia em Deus? Você quer ser uma pessoa inocente? Sabe o que é um inocente? Aquele que não deseja mal para ninguém. Jesus só desejava o bem. Pedro cita em Atos 10 que ele andava por toda parte fazendo o bem. Imaculado, sem pecado. Um dia ele disse: olha para mim, aponta em mim um pecado. Eu sei que nós pecamos. Separado dos pecadores. Essa era a crítica de Jesus Cristo. Amigo de publicanos e pecadores. Mas ele não era influenciado por pecadores. Muitas vezes a gente vê jovens, um futuro excelente, inteligente, passa no vestibular, entra numa universidade e o seguinte, é influenciado pelo ímpio. Que tragédia, irmãos. Jesus era um agente influenciador, amigo de publicanos e pecadores. Você prega como Jesus Cristo? Você chama as pessoas ao arrependimento? É sério, irmãos. Eu não sei se existe aqui alguém que entrou dentro desse tempo. Eu não sei se você está esperando algum momento de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você está esperando um pastor. E parece esse cara aqui, pregando, sem oratória. Eu não sou um pregador. Eu sinto como o profeta Amós, aquele que carrega o fardo. Quando Deus chama ele para ir lá no altar de Betel, lá
e confrontou o sacerdote Azarias. E o sacerdote Azarias: o que você está fazendo aqui, Amós? Ele fala: eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou boiadeiro, plantador de sicômoros. E ele disse: olha, isso aí vai ser destruído. Josias vai destruir isso aí, esses altares, Betel e Dan. E foram destruídos. Os assírios vieram e levaram o povo de Israel para o cativeiro. Você prega igual Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Qual a prioridade da sua vida? Jesus fala: buscai primeiramente o reino do céu e a vossa justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ah, Pai, nos levante, Pai, dentro dessa geração perversa, onde as pessoas vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, sem Cristo, sem Deus no mundo, mortos em seus delitos e pecados. Nos levante, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.